Olá, eu moro em Coroa Grande, no Rio de Janeiro. Não posso revelar o meu nome, pois o que vou revelar aqui pode até me complicar, pois ainda moro nesse local até os dias de hoje. Mas como eu disse, moro em Coroa Grande desde meus 7 anos de idade. E aconteceu um fato em meados das décadas dos anos de 90, a qual tínhamos mania de frequentar um certo clube. Um certo clube por nome de Bertales, para curtir os nossos bailes funk, que para mim e meus amigos era de lei. E vezes mais vezes, nós amanhecíamos e passava a noite inteira na rua. Mas em uma certa vez, aconteceu uma briga generalizada no clube, onde ocorreu um assassinato. O baile terminou cedo e, como estava bastante cedo ainda, viemos embora na madrugada. E ao passar numa linha férrea, vimos um cão todo tremendo. Mas aquele cão tremia que parecia que estava com muito frio. Achamos aquilo bastante estranho, pois era uma época de verão e de muito calor. Então seguimos o nosso trajeto. E ao se aproximar de uma casa abandonada, meu amigo parou para fazer as suas necessidades. E ao olhar para o lado de dentro da casa, meu amigo viu 2 par de olhos vermelhos observando a todos nós no meio da escuridão. Meu primo ligou a lanterna, jogou o facho de luz em cima daquilo para ver o que era. De repente, aquele ser, aquela criatura negra, soltou um baita de um uivo bem alto. A princípio achamos que era um cachorro da raça pastor alemão. Então fizemos algo que não deveríamos ter feito. Apanhamos algumas pedras e mandamos ver em direção àquele animal. E para nossa desagradável surpresa, aquela criatura partiu para cima da gente com muita raiva. Então metemos o pé a correr e corremos feito loucos. Mas o nosso amigo Luiz deu mole e aquele animal o alcançou, na qual partiu para cima dele investindo com toda a fúria. Mas que por sua vez, aquele animal estranhamente escorregou. E Luiz, já caído ao chão, com o braço sangrando, conseguiu achar um pedaço de pau e sacou pauladas naquele animal. Nós também, ao vermos aquela cena, metemos várias e várias pedradas naquele bicho, que desistiu e sumiu no meio da escuridão. O meu amigo Luiz, por sorte, sofreu alguns ferimentos leves nos seus braços, mas nada de tão grave. Com o passar do tempo, foi curado na sua casa mesmo. Mas a sorte de Luiz é que o animal havia escorregado. E ele conseguiu achar tempo e encontrou um porrete. Pois se não fosse isso, talvez todos nós estaríamos mortos. No dia seguinte, ao falar daquele episódio com alguns moradores da nossa comunidade, aqueles moradores mais antigos nos contavam que morava um andarilho muito estranho naquele lugar, e que ninguém
passava naquela linha férrea nem de dia, pois havia muito medo passar ali. E já foram logo dizendo que nós não tínhamos amor à própria vida em passar naquele lugar no meio da escuridão da noite. Mas de uma coisa é certa: aquele andarilho, na verdade, deveria ser um terrível e sanguinário lobisomem. E hoje em dia, não existe mais aquela casa, pois dias depois desse episódio, aquela casa foi totalmente demolida e destruída pela prefeitura local. Mas as memórias que tivemos daquela noite nunca foram destruídas e nem demolidas de nossa memória, ao qual vira ano e volta e passa ano, eu sempre lembro daquele episódio. Essa foi a minha história que eu vivi nas décadas de 90. E juro a vocês, não desejo passar por isso nunca mais. Obrigado. Olá. Boa noite a todos. Eu moro em Manuel Ribas há mais de 20 anos. E confesso que ultimamente muitas pessoas andam com medo de sair às ruas por conta de alguns avistamentos de um certo animal que anda rondando por aqui. Perto de onde eu moro tem um pasto e que dá para ver da minha casa, pois a minha casa fica bem no alto. Em um certo dia, já era noite, eu e meus filhos fomos até visitar uma amiga. Era mais ou menos umas 7 horas da noite, e quando meus filhos, que estavam brincando lá fora, entrou correndo para dentro de casa, gritando pavorosamente, dizendo que havia 3 animais no pasto, mas não eram cavalos e nem bois, mas eram 3 cachorros enormes, andando de pé como se fosse uma pessoa. No começo, achei até engraçado e, pela insistência dele, cheguei a ficar brava e falar para ele que parasse de mentir. Ficamos ali até umas 10 horas da noite e aí então resolvemos ir embora. Como a casa da minha amiga era umas 3 quadras da minha, nós tínhamos ido a pé para caminhar um pouco. E quando saímos na rua, meus 2 filhos estavam correndo na frente e eu mandei que me esperassem. E eles pararam na esquina do pasto. Foi aí quando ouvimos um primeiro uivo estridente e muito assustador, diferente de uivo de cachorro, que mais parecia como um bezerro novo, gritando e berrando feito louco. Na mesma hora, paramos embaixo de uma árvore e ficamos olhando para o pasto. Foi aí então que vi que 3 silhuetas vinham subindo do barranco e vinham de encontro à rua, exatamente aonde nós estávamos. Aquelas silhuetas no escuro tinham olhos amarelos e se movimentavam um perto do outro. Então passamos a ouvir mais uivos e alguns rosnados, como se fossem cachorros brigando entre si. Peguei meus filhos pelo braço e começamos a correr.
mas 2 quarteirões estaríamos em casa. Mas aquelas criaturas não demorariam a alcançar a nossa rua. Meus filhos gritavam, apavorado e com muito medo. Então mandei que corresse na frente e fossem abrindo a porta de casa. Eles chegaram primeiro que eu. Abriram a casa e, enquanto eu corria e olhava para trás, vendo aqueles 3 cães negros vindo de cabeça baixa, exatamente em minha direção. Quando cheguei na esquina de casa, os 3 apertaram a corrida, pois acho que tinha intenção de me pegar. Mas eu corri tanto que eles não me alcançaram. Já dentro do portão de casa, fui logo entrando para dentro, abrindo a janela e pude ver aqueles 3 animais subindo devagar a minha rua e olhando para dentro da minha casa, rosnando, emitindo uns grunhidos irreconhecidos. Em um certo momento, um deles parou e investiu contra o portão de casa, ficando em pé e rosnando para mim, aonde estava minha janela. Aquilo era um ser abominável, uma criatura esquisita. Percebi que suas orelhas eram pontudas, os seus dentes que não cabiam na boca. Seus olhos eram demoníacos e parecia bastante repletos de ódio. Tranquei a janela, ficamos os 3 tremendo de bastante medo, temendo que aqueles animais entrassem em nosso quintal e invadissem a nossa residência. Mas eles subiram a rua uivando e foram embora. Percebi então o perigo que meu filho passou, pois ele estava brincando no pasto quando aquelas criaturas apareceram e logo eles saíram correndo. Confesso que pedi desculpa por não ter acreditado na palavra do meu filho. Mas agora eu sei que existe alcatéias aqui na nossa cidade. Mas não são cachorros comuns, pois o que eu vi eram 3 terríveis lobisomens. Estavam sedentos por sangue, e pelo olhar de um deles, que vi a poucos metros da minha janela, seu olhar era de muito ódio e sangue no seu olhar. Até hoje meus filhos têm bastante pesadelos à noite e nunca mais saímos para fazer as nossas caminhadas ao anoitecer, e exatamente na beira daquele pasto, ao qual foi de lá que saíram aquelas criaturas terríveis. Sei também agora o que as pessoas diziam sobre essas feras quando falavam sobre a existência delas, e posso afirmar a vocês que elas não estavam mentindo. Esse ser esquisito, essas criaturas da escuridão, realmente existem, pois eu e meus filhos não vimos somente uma fera, mas vimos 3 lobisomens sanguinários e estavam com muita vontade de acabar com nossa vida. Esse foi o fato que aconteceu comigo. Eu quero agradecer a vocês por ouvir a minha história e muito obrigado por contar o meu relato em seu canal.
focados em lobisomem. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comentem. O Focados em Lobisomens está com uma parceria com os canais Arrepio e Mistério, France Relatando, Angel Black, Na Calada da Noite, Contos Assombrosos de nosso amigo Radamés, e Assombrado e Assustados com o Senhor Ronaldo. Se inscreva nos canais, compartilhe, comentem, fiquem à vontade e nós vamos ficando ligado e focado na fera.